Vamos lá, então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Eu quero que vocês peguem o livro de matemática de vocês. Nós iremos continuar falando sobre as frações equivalentes, certo? Lembrando que as frações equivalentes são aquelas que se equivalem, que são parecidas, certo? Eu tenho uma fração que, se o inteiro for igual, né? Aí eu posso ter uma fração equivalente. A partir do momento que o inteiro não é igual, eu já não tenho mais uma fração equivalente. Fração equivalente, para ela começar a existir, ela precisa ter o quê? Os inteiros iguais. Se os inteiros não forem iguais, do mesmo tamanho, não é uma fração equivalente. Mas e a divisão, tia, é a mesma? Não, porque eu posso dividir uma fração, eu posso equivaler ela em mais partes, eu posso dividir ela em mais partes, mas o inteiro tem que ser do mesmo tamanho, certo? Então, vamos continuar. Vamos lá na 207, número 5. Transforme cada fração apresentada em outra equivalente na forma figural. Então, olha só, eu tenho a fracionária aí, ó, de 1/3. A primeira aí eu tenho 1/3, certo? O que eu vou fazer na figural? Nós vimos na aula passada que a fração equivalente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar ela por um número, né? Por um fator, e tem que ser o quê? O que eu multiplicar no numerador, eu vou multiplicar no denominador, certo? Sempre vou começar a partir do número 2, correto? Então, eu preciso saber quantas, né, equivalentes ele quer para eu saber quantos números eu vou multiplicar. Então, é basicamente isso, pessoal. Se ele está pedindo uma fração equivalente de uma, então eu vou pegar o numerador, o denominador, vou multiplicar, por exemplo, por 2, igual aí 1/3. Eu vou pegar 1, multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2, né? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, qual é essa fração equivalente? 2/6. Só que ele não quer que você escreva aí, ele quer que você faça em forma de figura. Então, você vai fazer um desenho, por exemplo, você vai colocar 2/3. Por exemplo, você pode fazer estrelinhas, né? Você pode fazer assim, igual tá aí 1/3 na forma fracionária, e a forma figural ele quer, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Então, vocês irão fazer assim, não é 1/3? Então, vou fazer 6 estrelinhas, vou pintar 2, porque aí representa 2/6, certo? Próxima, 2/5. Eu vou multiplicar 2/5 pelo 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, a próxima fração é 4/10. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou utilizar 4. Então, é isso aqui. Multiplico, a fração é essa. Só que ele quer em forma de figuras. Então, eu fiz 10 estrelinhas e utilizei 4. Correto? Próximo, 5/8. A mesma coisa, eu vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. Então, a minha fração é 10/16 avos. 10/16 avos, então, eu vou fazer as minhas estrelinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou utilizar 10. Correto? Então, aqui, ó, eu pintei 10 estrelinhas, que é 10
16avos. Próxima, 4 sétimos. Mesma coisa, vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 2, 14. Então, eu tenho uma fração aí de 8 14avos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou utilizar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é isso. Multipliquei por 2, 8 14avos é a próxima fração equivalente que ele tem. Então, eu utilizei 8 estrelinhas de 14. Próxima, 1/4. Multiplico por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 2 oitavos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E utilizo 2. Certo? Multipliquei, minha fração equivalente de 1/4 é 2 oitavos. E utilizei 2 oitavos aqui das minhas estrelinhas. E a próxima, 6 nonos. Multiplico por 2. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho 12 18avos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou utilizar 12. 10, 11, 12. Certo? Então, 6 nonos, 12 18avos. 18 estrelinhas e usei 12 estrelinhas. Correto, pessoal? Então, é basicamente isso. Viram o tanto que é fácil? A fração equivalente, ele pediu uma, certo? Então, eu vou colocar aí uma fração equivalente. Vou multiplicar por 2. Vou multiplicar o numerador por 2 e vou multiplicar o denominador por 2 e chego no resultado da minha próxima fração, né? Que é a fração equivalente a ela. Número 6. Observe o que foi feito e responda as perguntas. Na operação A, eu tenho aí a fração de 1/4, certo? Ele multiplicou por 2. 1 vezes 2 igual a 2 e 4 vezes 2, 8. Então, a próxima fração foi 2 oitavos, certo? E na operação B, ele de 3 dozeavos, ele dividiu, né? Ele simplificou aí essa fração. Eu tenho a fração equivalente e eu tenho a simplificação de fração. A fração equivalente é a que eu multiplico. A simplificação de fração é a que eu divido. Então, de 3 dozeavos aí, ele simplificou. Aí, ele dividiu aí por 3, né? 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4, certo? Letra A. O que foi feito com o numerador na operação A? Ele foi multiplicado por 2, né? E o que foi feito com o denominador na operação A? Ele também foi multiplicado por 2. C. O que foi feito com o numerador da operação B? Ele foi dividido por 3, né? E o que foi feito com o denominador na operação B também foi dividido por 3. Letra E. Há uma regra prática que você utilizou para encontrar frações equivalentes maiores? Bom, uma regra? Vocês acham que há uma regra? Não sei, né? O que vocês estão pensando, mas para vocês encontrarem frações equivalentes maiores, basta multiplicar numerador e denominador pelo mesmo fator, né? Não foi isso que nós vimos? A regrinha, né, que nós vimos foi essa, né? Vocês têm que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo fator. Não posso simplesmente multiplicar ali o 1 por 3 e o 4 por 2. Se eu multipliquei por 3, vai ser o numerador e o denominador iguais, certo?
E letra F, há uma regra prática que você utilizou para encontrar frações equivalentes menores? As menores eu preciso, né, dividir o numerador e o denominador também pelo mesmo fator. Para eu simplificar, eu tenho que dividir sempre pelo mesmo fator. Se eu dividir o numerador por um número, eu vou ter que dividir o denominador pelo mesmo número. Nunca diferente, certo? Página 208. Reduza a fração à menor equivalente possível. Registre as divisões dos numeradores e denominadores. Então, olha só. Nesse caso, ele quer que a gente reduza. E ele quer que a gente reduza ao menor. Então, se é ao menor, eu não posso simplesmente dividir aí, por exemplo, por 2, ou por 3, ou por 4. Eu tenho que ver qual que será a menor fração, que aí não vai ter mais como eu simplificar essa fração, que aí vai chegar num ponto que não tem mais um número divisível pelos dois números que dê certo, entenderam? Porque, por exemplo, se eu tiver uma fração de 2/3, não tem como mais eu simplificar ela. Por quê? Porque o 2, eu só vou poder dividir ele por 2, desculpa. Que aí 2 dividido por 2, né? 1. Agora o 3, se eu dividir por 2, ele não me dá um número exato. Então, não tem como eu fazer essa divisão. Então, quando chega, por exemplo, nessa fração de 2/3, essa é a menor simplificação de uma fração, certo? Porque não tem mais para onde eu dividir. Porque não adianta também eu dividir por 1, porque se eu dividir por 1 não vai dar 2/3. Então, é a mesma coisa, certo? Então, presta atenção. Na letra A, eu tenho 21/49. Então, qual número que é divisível aí por 21 e por 49 que vai me dar e que eu não vou conseguir dividir mais? Então, eu tenho dois números ímpares aí. Então, ele vai ter que ser divisível por número ímpar, né? Igual 21. Se eu for analisar, eu consigo dividir ele por 1, que vai dar exato, por 3 e por 7, certo? São os números divisíveis dele aí. O 49, eu consigo dividir por 1, eu consigo dividir ele por 7, né? E então, do 21 também deu 7, então eu tenho que dividir ele por 7. Então, 21 dividido por 7 é igual a 3. E 49 dividido por 7 é igual a 7, certo? Então, qual o maior fator pelo que pode ser dividido? É o número 7. Então, aí vocês irão colocar, né? Número 7, aí 21 dividido por 7 igual a 3. 49 dividido por 7 é igual a 7. Assim, ó. Vai colocar aqui a fração, tá vendo? 3/7. O número que foi dividido é o 7, certo? 21 dividido por 7 igual a 3, 49 dividido por 7 é igual a 7. Correto, pessoal? Então, é isso aí que vocês irão fazer, certo? Então, vamos lá. Na letra B, eu tenho 63/81. A mesma coisa, eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar um número, né? O maior fator pelo que vai ser dividido aí, para que eu possa o quê? Achar a minha menor fração, que não seja mais divisível, certo? Então, 63/81, eu vou dividir por 9, porque eu sei que 63 dividido por 9 é igual a 7, e 81 dividido por 9 é igual a 9. Lembram que eu falo? Tabuada? Importantíssimo, porque a gente sabendo a tabuada, rapidinho a gente faz isso aqui, porque eu sei quais são os multiplicadores, eu sei quais são os divisores, certo? Então, por isso é muito importante, até a nossa matéria que nós vimos sobre multiplicadores e divisores, lembram?
que tinha que colocar os multiplicadores de um número, os divisores de um número. Então, tem que entender todos os assuntos, pessoal, para que a gente consiga ter o quê? Para que consiga fluir, para que consiga fazer corretamente e ter agilidade, porque se eu entender um assunto, eu vou saber o próximo, correto? Letra C, 24, 32 avos. Então, eu sei que eu posso fazer aí, ó, 24, ele é divisível por 2, por 4, por 6, por 8, certo? Então, e o 32? 32, ele é divisível por 2, por 4, por 6 não, e por 8. Então, aí eu tenho o 8, que é o maior, né? Então, eu vou dividir por 8. 24 dividido por 8 é igual a 3. E 32 dividido por 4 é igual a 4. Eu cheguei numa fração de 3 quartos. Não consigo mais simplificá-la, porque é um número ímpar e um número par. Então, não tem como eu dividir aí pelo mesmo fator para reduzir. Então, vai ser 3 quartos. E o maior fator que pode ser dividido é o 8. Então, vocês irão colocar. Letra D, 30, 36 avos. Então, 30, 36 avos. Eu vou analisar quais os números que eu consigo fazer essa divisão aí. O 30, eu consigo por 3, por 5 e pelo 6. O 36 eu consigo por 3, eu consigo por 6. Então, aí, os dois que se encaixou foi o 6, certo? Então, eu vou dividir por 6. 30 dividido por 6 é igual a 5 e 36 dividido por 6 é igual a 6. Então, vai dar uma fração de 5 sextos. Consigo simplificar mais? 15 e 25 avos. 15, eu consigo dividir ele por 3 e por 5. 25 por 5, né? Então, vai ser o 5 aí. Então, 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Então, a fração 3 quintos. 77 e 88 avos, eu vou dividir por 11. 77 dividido por 11, 7. 88 dividido por 11, 8. Então, eu tenho uma fração de 7 oitavos. Então, é isso aqui, pessoal. Aí, a partir do momento que eu chego numa fração que o numerador é ímpar, o denominador é par, certo? E não tem mais como eu simplificá-lo, acabou. Então, essa é a maior simplificação dessa minha fração. Não tem mais para onde eu simplificá-la, entendeu? Então, é só vocês analisarem. E aqui é a ordem como vocês iriam colocar e fazendo as divisões corretamente. Certo? Então, vamos lá. Número 8, observe a representação das frações na forma geométrica e ao lado escreva a menor fração equivalente. Então, olha só, também a mesma coisa, né? Simplificação dessa fração equivalente aí, né? É uma fração grande, mas ele quer a menor equivalente. Se ele quer a menor equivalente, eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa, eu vou dividir. Na primeira aí, no primeiro círculo, nesse roxo, eu tenho uma fração de 15, 20 avos, correto? Então, olha só, eu vou simplificar aí. A minha menor fração vai ser o quê? 3 quartos, porque eu vou simplificar por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, a minha menor fração aí é 3 quartos. A próxima aí do verde, eu tenho uma fração de 24, 28 avos. Então, eu tenho que simplificar. Por qual número eu vou simplificar aí? Eu consigo simplificar por 4, né? 24 dividido por 4, 6. E 28 dividido por 4, 7. Não tem mais para onde eu simplificar, então fica 6 sétimos. A próxima é 11,33 avos. Então, eu vou simplificar esse 11,33 avos aí. 11 é 11? Deixa eu contar aqui de novo.
É isso mesmo. Então, eu posso simplificar por 11, certo? 11 dividido por 11 dá 1. 33 dividido por 11 dá 3. Então, eu tenho uma fração de 1/3 aí nessa simplificação. A próxima aí é 4/18, nesse laranja, tá? Então, se é 4/18, eu vou simplificar. Vou simplificar aí por 2. 4 dividido por 2, 2. 18 dividido por 2, 9. 2 nonos. Não tem mais para onde eu simplificar. A próxima, 14/35. Então, eu posso simplificar por 7, né? 14 dividido por 7, 2. 35 dividido por 7, 5. Então, eu tenho uma fração de 2/5. E a próxima, 14/21. 14 e 21 são divisíveis por 7, né? Então, eu posso dividir aí 14 por 7, 2. 21 por 7, 3. Então, eu tenho a fração de 2/3. Certo, pessoal? Então, moleza, né? Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje.